Maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Eu hoje gostava de implementar uma nova modalidade aqui no nosso canal. Como sabem, eu gosto muito de interagir com vocês e eu gostava de implementar hoje para experimentarmos uma sondagem. Portanto, fazer a sondagem com vitória, empate e derrota do próximo jogo que a gente tiver. Portanto, a gente tem um jogo de modo carreira e faço a sondagem para vocês. Por exemplo, hoje vou jogar contra o Messi CR7. Fazia Santana, Messi CR7. Santana em casa contra Messi CR7 fora. O que é que vocês acham? Que é vitória para nós, empate ou derrota? E vocês respondiam na sondagem. E a gente, antes do jogo começar, íamos ver a sondagem para ver qual a vossa opinião dos resultados. De qual vai ser o resultado. Vamos experimentar isso hoje. Ora bem, vamos então para já ao jogo. Este ainda não tem sondagem. E defrontamos o nosso amigo Messi CR7, Ricardo. O Ricardo é um ótimo treinador, é um treinador já no grupo A dos Portugal, é que subiu rapidamente e joga fora de casa hoje. Nós, pela primeira vez nesta liga, vamos jogar em 4-3-3. Ou segunda, acho que é a segunda. Acontece que nós conseguimos vender dois jogadores na ordem dos 60 milhões de euros, portanto ficámos com 120, mais coisa menos coisa, e em vez de comprarmos um médio, que era aquilo que eu tinha planeado, a gente foi comprar o terceiro avançado, ok? Havia pessoas que já estavam a pedir isto, fomos comprar o terceiro avançado e ele é Luís Dias. Tem nota 114 e decidi comprá-lo porque ele estava a um preço irrecusável, irresistível na lista de transferências. Já vos vou mostrar como é que ele está, mas hoje vamos jogar em 4-3-3. O plantel do Messi CR7 é um plantel ótimo, do mesmo nível que o nosso, e às vezes jogar em 4-3-3 contra equipas do mesmo nível que nós pode não ser boa ideia. Vamos ver como é que hoje corre. Depois do jogo logo se faz avaliações. Vamos jogar. Bora lá, malta. Espero que sejamos eficazes. Espero que o Luís Dias se estreie a marcar. Bora! Musiala tem uma oportunidade. Jamal Musiala faz o golo aos 3 minutos. Jamal Musiala, médio ofensivo centro, faz 1-0 aos 3, perigosíssimo, e agora Luís Dias pode fazer o segundo. Ui, muito bem, malta, entramos fortíssimos, não esperava isto. Aí eles vão para Verratti, quem é que entrou? Declan Rice, portanto não é mau, sai Verratti, mas entra um jogador que não é mau. Eles agora estão mais fortes, com mais oportunidades. Uma oportunidade perigosíssima para Vlahovic. Pode fazer o gol do empate aos 27. Vlahovic não marca. A bola não entra. Aguentamos-nos. O jogo está muito agressivo com substituições de lesão, com cartões amarelos para os dois lados. Madueke tem uma oportunidade. Bora lá, Madueke. Ai, Madueke. Eu acho que é o primeiro jogo que ele está a jogar a titular, o Madueke. Ou se calhar também é o segundo. Acho que é o segundo. O Madueke é o nosso extremo direito, ele é um jogador com ainda pouca qualidade, tem nota 100 ou 99, uma coisa assim parecida. E agora temos uma oportunidade para Reece James, o nosso defesa direito, a falhar. Ele que volta depois da lesão. Cruzamento para Di Maria. Boa. Bora, equipa. O jogo está difícil. Bora, Kylian Mbappé. Anda, Mbappé. Caraças do Mbappé, pá. É pouco eficaz o Mbappé. Tem poucos golos. Toni Kroos substitui Luís Dias. Aí o Luís Dias sai, entra um médio. Eu já não tenho mais avançados, portanto entrou o Toni Kroos para o lugar dele. Acaba isto. Grande bola. Jamal Musiala. Já fez um golo. É o menino. Jamal Musiala é o médio. O médio faz 2 golos em 4-3-3. Que maravilha, dá-nos a vitória. Está a ganho o jogo. Jamal Musiala merece uma estátua. Deu-nos o 2-0. É um grandíssimo jogo. Atenção a isto. Grandíssimo jogo da nossa equipa. Jogo duríssimo, como seria de esperar. 10 remates a 6. Jogámos contra 5-2-3. Portanto, grande jogo aqui de futebol, com 2 golos para Musiala, uma assistência do Luís Dias logo na sua estreia. Muito bem.
Musiala com nota 9, era de esperar. A tripla do ataque com Luís Dias com nota 9. Muito bem a nossa contratação a estrear-se da melhor forma. Não fez gols, mas estreou-se lindamente. E agora atenção a Verratti e a Bastoni, juntam-se então duas lesões. Portanto, a gente está com um problema de lesões, não percebo porquê. Luís Dias contratado por apenas, e eu fiz mais contratações, por acaso tive alguma sorte. Este dia foi o melhor dia de transferências que tivemos, desde que acabou o evento de transferências para aí há 1 ou 2 semanas. Basicamente, no dia de hoje vendemos 2 jogadores por 57 milhões, portanto estes dois. Ganhámos com isto cerca de 60 milhões, mais ou menos. E gastámos todo o dinheiro, ganhámos com isto 120 milhões, desculpem. Gastámos todo o dinheiro em Luís Dias. Portanto, o Luís Dias, atenção, que valia 92 e foi comprado por 115. Ok? Lembrem-se que eu digo que uma contratação é considerada a bom preço quando o jogador está a menos de 1,5 vezes o seu real valor. Portanto, se ele vale 90, 1,5 vezes 90 dá, portanto, mais 4,5 dá 135 milhões. Portanto, mais um bocadinho até. Portanto, se calhar chegaria aos 140 milhões, era o preço previsto que ele, em princípio, iria aparecer à venda. 140 milhões. Ele apareceu a 115 milhões, portanto, é logo para comprar. Comprámos-o logo. E foi ótimo. Na minha opinião, o que aconteceu foi que ele tornou-se jogador da semana e já estava na lista de transferências, portanto aumentou o seu valor e continuou com o preço que estava antigo. Daí que termos conseguido comprar tão barato e ninguém provavelmente tinha 115 milhões para dar por um jogador e a gente tinha o dinheiro e deu. Pronto. Com isto prejudicámos a nossa defesa e o nosso meio campo, porque ficámos apenas com 3 defesas disponíveis. Mas tivemos sorte. O que é que aconteceu aqui? Isto foi uma contratação parva que nem vale a pena estar-vos a falar dela. Entretanto já foi vendido por mais uns tostõezinhos, mas basicamente fui eu que me enganei a procurar o olheiro. Veio médios, em vez de ser de mais de 100, veio médios de 70 e eu comprei um deles, que é o Riche. Mas comprei e vendi logo a seguir. A minha ideia era ter um suplente que não fosse de 50, o Riche tinha nota 70, portanto era melhor do que os de 50, mas depois acabei por vendê-lo na mesma. Bem, resumindo, tínhamos apenas 3 defesas, porque entretanto, às 4 da tarde, Frimpong é vendido por 37 milhões e não havia defesas à venda por 37 milhões. No entanto, como eu tinha o Riche à venda e ele foi vendido, eu fiquei mais ou menos com 38 milhões. E com esse dinheiro eu comprei um jogador que apareceu no simulador de vendas. Este não existia, mas quando houve a simulação de vendas em que o Riche saiu da nossa equipa, Kilman apareceu. E eu, como estava logo atento à simulação, fui logo à lista de transferências e comprei logo o Kilman. Foi comprado a um preço gigante. Como eu disse, 1,5 vezes o seu real valor. 1,5 vezes 23 milhões dá mais ou menos 35 milhões. Vá. Ele está a 37, portanto está um bocadinho mais caro do que é suposto. Portanto, comprámos a mau preço, mas ao menos tínhamos 4 defesas para usar. Portanto, agora é que eu reparei, malta. Para além das lesões, temos aqui mais um jogador suspenso. O Bastoni tem que se curar a tempo. Eu acho que ele não vai ter problemas com isso. Para o próximo jogo ele vai estar pronto. O problema é o Verratti que não vai. O Verratti vai estar completamente indisponível para o próximo jogo. Bem, resumindo, malta, temos 3 avançados bons, sendo que o Madueke é o menos bom, não é? Mas também é o mais novo, pode evoluir mais no treino. Depois temos um meio campo forte, falta-nos se calhar mais um médio centro forte e vender o Toni Kroos. E se calhar falta-nos médios esquerdos ou médios direitos, que é o que eu ando à procura. Na defesa temos 5 jogáveis, portanto não é grave, embora a gente agora tenha o problema de lesões. E na baliza estamos bem servidos com o Courtois, portanto acabamos por ter um plantel bom. Há plantéis na liga bastante melhores, mas bom. Com a contratação de Luís Dias inglês, e eu já estou a falar demasiado, vou parar já. Com a contratação de Luís Dias, eu abdiquei temporariamente do bónus de nacionalidade, que eu estava a tentar fazer um plantel de ingleses contratando um médio esquerdo inglês. Mais de 100. Mas decidi antes comprar o Luís Dias porque foi uma oportunidade irrecusável. Portanto, agora o bónus de nacionalidade inglesa vai estar em stand-by mais um tempo. Malta, vamos aos resultados e à classificação. Ganhámos 2-0 ao Messi. King empata a Zé com Medinas. Johnny perde 2-0 na sua própria casa. Atenção ao Johnny. Também foi um jogo difícil para ele, muito equilibrado. O Street está imparável. O Street está simplesmente imparável. É líder no campeonato. Metusalem Severino ganha 1-0 ao Lil Jeep. Simões empata a 3 com o Duarte Inácio. Que jogo, malta. Eficácia tremenda do Duarte.
a empatar a 3. Cascão ganha 1-0 ao Carlos Grativol. Pinto Blue a perder fora de casa contra o Andrei, a conseguir uma boa vitória ao Andrei. E o João Rodrigues a ganhar ao Zé Tigresa, malta. João Rodrigues a voltar à boa forma. E a jogar bem, a jogar muito bem mesmo. A eliminatória da taça também pode ter dificultado a vida ao Zé Tigresa. Não dificultou, é ao Estrilho. Estrilho com 30 pontos, Zé Tigresa com 26. Nós entramos de novo no pódio. Estamos a fazer uma liga boa, uma liga estável. Lil Jeep também muito forte. Atenção ao Lil Jeep que finalmente perde. Ele tem um plantel um bocado debilitado e finalmente perde, desta vez contra o Metusalém Severino. Ele está a fazer uma grande época e mesmo perdendo fez um bom jogo. O Metusalém Severino próprio fica com os mesmos pontos que o Lil Jeep. Está a fazer uma época também extraordinária. Johnny Dash perde terreno, ele que era líder há pouco tempo. E temos muita gente aqui a lutar pelos lugares lá de cima. Lembrem-se que qualquer um destes treinadores, por exemplo o Simões tem 18 pontos, nós só temos 24, portanto são 2 vitórias, 2 derrotas, tudo muda. Quem está em cima passa para baixo. O João Rodrigues agora entrou em boa fase. O Pinto Blue ainda não conseguiu sair de lá de baixo, ainda vai tentando. Neste momento está com o pior plantel, está a ficar um bocadinho para trás e toda a gente está a evoluir o plantel de forma extraordinária. Nós com estas contratações tivemos aqui um boost, mas não temos dinheiro em caixa. Temos 0 euros para gastar. Cascão e Estrilho, melhor plantéis. Estrilho aqui com um plantel já com nacionalidade. Estrilho é o plantel mais forte da liga. Tem um guarda-redes fenomenal com 24 anos. Tem uma defesa absurda. Eu tiro o chapéu ao Estrilho porque isto é notável. É absurda a capacidade de evolução de plantel deste treinador. E depois temos o Cascão também muitíssimo bem. Ainda sem bónus de nacionalidade e provavelmente já não vai fazer, não sei, estou a supor, talvez de brasileiros, não sei, mas em termos de opções está brutal. O Estrilho está melhor, o Estrilho é claramente o L mais forte e o grande candidato a ser campeão. Quem é que vai tirá-lo, malta? Quem é que vai tirá-lo de lá? Maltinha, vou criar então a sondagem. O nosso próximo adversário é também em casa contra o Medinas. O Medinas está em 13º com um plantel fortíssimo. O plantel do Medinas neste momento é igual ao nosso e eu acredito que ele ainda tenha mais um dinheirinho para gastar. Tem aqui um inglês que eu gostava de ter muito, que é o Bellingham, 116. Porra! Só este jogador vale 127 milhões. Assustador. Grande plantel do Medinas, grande trabalho. Portanto, malta, vamos criar aqui uma sondagem. Quem vai ganhar? E vocês respondem a vossa opinião. Quem ganha? Santana. Ok, Santana versus Medina. Modo carreira. Vamos então, sabem que a primeira equipa é que joga em casa. Vamos então criar a sondagem de texto. Portanto, primeira opção, segunda opção, terceira opção. Portanto, a do meio é empate. A primeira é Santana. A segunda é Medinas. Portanto, a primeira é quem joga em casa. Tudo a votar. Qual é a jornada? 18 de 30. Portanto, 18 de 30. Não, neste caso vai ser 19, porque é amanhã. Certo? Matos 18. Ou não? Qual é o episódio que saiu agora? Deixem-me lá só perceber qual foi o episódio que saiu agora ontem. Portanto, ontem saiu o 16, este é o 17, portanto, o próximo é o 18. Portanto, está certo, é o 18. Aqui é o 18. 18 de 30, quem ganha? Santana Medinas. Vou publicar, tudo a votar. Aliás, posso agendar a publicação mesmo para as 13. Eu antigamente fazia isso numa série que a gente fez já há muito tempo. Não sei se alguém se lembra da gente fazer sondagens parecidas a esta. Vou meter no dia 25, portanto, às 13, portanto, 1 PM. Como é que está? PM. 1 PM, ok. Está certa a hora, não está? É capaz de estar. Ou não? Será que isto é a hora do quê? Não sei, é de Londres. Está certo, é isto. Hora local. Ok, tudo a votar, maltinha, tudo a votar. E depois no início do próximo episódio vou dar um saltinho nisto.
Ora bem, maltinha, vamos então olhar para o nosso calendário. Vamos defrontar o Medinas no próximo jogo em casa e temos Carlos Grativoli e Duarte Inácio. Eu disse que não queria perder nenhum destes jogos, o primeiro correu muito bem. Vamos ver como é que corre o outro. Deixem-me só pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. O Luís Dias, como já tem nota 114, melhora muito pouco. Portanto, é de aproveitar agora os treinos do Madueke. Aproveitar para ele ficar ao nível dos outros dois. Portanto, um jogador à venda que é o próprio Madueke. Espero que ele esteja no máximo, porque eu por acaso não tenho interesse em vendê-lo. Se ele for vendido, ótimo, dá-nos muito dinheiro, mas se não for, também não me chatei. Aqui vou pôr o Verratti que está lesionado por um preço simpático. Aqui posso também pôr o este, não? 1, 2, 3, falta um. Não, este. Ok, boa. Portanto, quem está indisponível ponha à venda, porque se forem vendidos, ótimo, que a gente compra logo a seguir outro. E se não forem, também ótimo, porque acabam por ser bons jogadores. Malta, vamos dar um saltinho então na liga do grupo. Ai, eu não fiz a tática aqui. Pois, já. Eu nesta... Olha, foi contra o computador, portanto se calhar ganhamos. Boa, ganhámos. Ganda sorte. Íamos perdendo. E curioso que eles estão com a mesma tática que nós. A tática maluca 3-2-3-2. Ah não, 3-3-2-2. É um bocadinho diferente. Olha, tivemos sorte em ganhar. A ver se amanhã não nos esquecemos de fazer a tática. Eu ligas de grupo, malta, até hoje, desde 2009 que jogamos isto, e nunca consegui lidar a sério com uma liga de grupo. Malta, eu já sei o resultado, vamos jogar, bora lá. Isto é a batalha, jogamos contra um grupo que está no top 26, eles estão muito fortes, estão super focados e agora têm uma expulsão. Será que a gente aproveita? 1-0 para nós. Eu já sei o resultado deste jogo porque o jogo é às 4 da tarde e eu não posso esperar das 4 da tarde até às 11h10, que é quando eu estou a gravar. Portanto, compreendam isso. O modo carreira eu nunca sei o resultado, mas este eu tenho que saber porque tenho tratado a equipa e tenho que gerir jogadores, vender, comprar. É uma batalha, não posso estar a desleixar-me porque a simulação é realmente muito cedo. É uma hora chatíssima. Ganhámos 1-0, uma vitória importantíssima fora de casa. Vitória justa com muita sorte porque o adversário tem expulsão no início que sentencia eles. A jornada é brutal para nós porque Johnny consegue a vitória em casa. Tivemos sorte nesta jornada. Aqui uma boa vitória do Johnny. O Konnichiwa ganha fora também, uma boa vitória, mas muito equilíbrio, poucos remates e uma expulsão para o adversário. Mas atenção que já estava 1-0. Mas acaba por ser uma vitória também com alguma sorte porque o adversário tem uma expulsão. O Duarte Inácio também com alguma sorte, um jogo muito equilibrado. Podia ter caído para qualquer um dos lados, mas o gol surge aos 88 minutos. Portanto, jornada sortuda nossa. Nós também com a sorte de ter a expulsão para eles. E depois o X-Skate a perder de forma relativamente justa. Não foi melhor que o adversário. Aqui eles a terem um penalti, mas no geral foi uma jornada sortuda nossa. E demos a volta. Portanto, estávamos a perder. 4 vitórias, uma derrota, já estamos a ganhar por 6 pontos. 6 pontos, acho que não estou a erro. Já vamos... E aqui começámos muito mal, cara. Muito mal. Portanto, aqui 16-10. Esta batalha vai ser difícil até ao fim. Aqui 12-15. Portanto, está muito renhido. E aqui 4-10. Portanto, não começámos nada bem esta batalha 3 contra a Algéria Team Crew, que é um grupo fortíssimo. Este grupo já nos ganhou na ronda passada e agora começa com o pé direito. Portanto, vamos lá ver se destas 3 batalhas conseguimos vencer 2. Nós neste momento estamos no lugar 44. Portanto, estamos no lugar 44. Se fizéssemos aqui uma boa ronda, se calhar subíamos aí para o top 30. Íamos aqui colar com o Zitismo. Aqui com os nossos parceiros de Zitismo. Vamos vendo a seu tempo. Maltinha, vou dar aqui um saltinho no videozinho de ontem para ler os vossos comentários. Eu hoje estou a sentir que estou a falar demasiado. Realmente os vídeos diferentes são bons e com uma boa edição e roteiro. O problema é que o foco do canal é só OSM. E ainda teres o canal de Football Manager e ainda tens o canal de Football Manager. Porque seria interessante ver um canal de vlogs teu, diz o Alex. Obrigado aqui ao nosso amigo Alex. Ontem abordámos esse tema de vídeos fora do OSM. Portanto, recebemos um elogio que eu agradeço de uma pessoa que diz que a gente até fala bem, portanto podíamos fazer vídeos fora da OSM.
ao qual eu respondi que o canal OSM Pro tem vídeos fora do OSM. Tem na aba aqui no separador de Studio OSM Pro, tem vídeos muito interessantes, como este vlog nos Açores, que é muitíssimo interessante, vídeos temáticos, mas aquilo que eu digo é que são os vídeos com menos visualização, a verdade é essa, tem pouquíssimas views para o trabalho que dão. Portanto, não me compensa a mim estar a fazer vídeos fora do OSM se eles não são vistos e nos dão o dobro, ou o triplo, ou 10 vezes mais trabalho, em alguns casos. O user VK1 diz-nos: Santana, no OSM estou a treinar o Benfica e tinha vendido o Lewandowski, ele estava com 101 de nível, e quando vendi, ele estava com 110 de nível. Ele aparece com 110. Um grande abraço e espero que sejas campeão. Portanto, quando o jogador é vendido, ele depois reaparece na lista de transferências, muitas vezes aparece com valores mais altos. É perfeitamente normal quando isso acontece, respondendo também a uma dúvida que houve no vídeo de ontem. O Airplane Mod diz-nos: que pena, estava torcendo para o Lil Jeep, que era uma espécie de underdog na Copa. É verdade, o Lil Jeep é eliminado na Copa, mas sai de cabeça erguida. É eliminado por um ótimo treinador. Até posso ir à Cup mesmo, onde é que está? Cup. Portanto, aqui na Copa o Lil Jeep é eliminado pelo Zé Tigresa. Foi um grande jogo, o Lil Jeep teve muito bem e realmente é uma espécie de underdog. É uma equipa que não está tão bem evoluída, embora agora já esteja cada vez melhor. Ele está a fazer agora um trabalho melhor, mas não está tão forte como algumas. Gabi Pereira: Santana, podias dar uma dica de jogadores para mandar vir no Olheiro esta época? Parabéns pelo grande canal, és o melhor youtuber do OSM do mundo. Tens uma aplicação chamada OSM Scout que te pode ajudar. Exatamente, o OSM Scout é uma boa aplicação. Eu até tenho aqui um vídeo sobre isso. Este vídeo vai-te ajudar. Onde é que ele está? Não é o OSM Scout, é outro. Como é que se chama? Não se preocupem. É uma aplicação que eu uso mais. Eu gosto mais, depois vocês usam a que querem. Deixem-me só ver se eu encontro. Caraças, deixem-me para pausa. Está aqui, maltinha, já encontrei, é mesmo OSM Scout. Nova app OSM Scout. Nós fizemos uma parceria com eles na altura e eles pediram-nos para fazer este vídeo, em que nós mostramos como é que se utilizava a própria aplicação, ok? Instalamos mesmo a aplicação, é esta, e é um gajo muito simpático, muito porreiro que fez a app e eu gostei de fazer este vídeo. É uma app que ajuda também os jogadores do OSM, portanto descobre os melhores jogadores do Olheiro. Nova app, podem ver, tem 5.000 views. Não foi mal. Deixem-me só ver onde é que eu estava. Aqui, pronto. Portanto, exatamente, Alex. Diogo Cardoso diz: parabéns Zé Tigresa, grande jogo, podia cair para qualquer lado. O Diogo Cardoso é o Lil Jeep, bem como disseste. Se o Saka não tivesse mandado ao poste, mas a luta continua. Um abraço, amigo, grande jogo, amigo, e parabéns pela tua prestação. Continua assim. Exatamente, o Lil Jeep está muito forte, e é eliminado da taça, mas jogou muito bem. Eri Games diz: Santana, vamos vencer, estou torcendo por você, amigo. Força nisso, hoje vencemos, portanto dá-nos um ânimo extra. O Henrique diz: o meu irmão mais novo tem 6 anos, vai jogando ao OSM, mas é à toa. E ele hoje pôs um 4-4-2, remata à vista e ganhou 6-0. Poxa, teve sorte. 5-0, enganei-me. Foi um ótimo resultado. Parabéns ao teu irmão. Agora é tentando levar esse 4-4-2 para ligas mais competitivas para ver se continua a resultar. Não há muitos 4-4-2 que resultem assim no OSM competitivo, portanto é uma aventura. Mega Nuno Dias diz-nos: já repararam que está-se a vender muito menos jogadores agora? Exatamente, eu reparei totalmente nisso, mas felizmente hoje foi diferente, portanto ainda bem que falaste, porque as vendas foram após tu falares, acho eu. E outra coisa que também mudou, para quem já reparou, o estádio atualizou, portanto isto tem agora um layout diferente, um design todo bonito e tal. Se bem que eu acho que nunca ouvi um jogador do OSM dizer: epá, eu acho que o layout de estádio merecia um design novo, está feio. Portanto,
Aquilo que eu peço ao OSM, e sabemos que ninguém nos ouve, é ouçam a porcaria dos jogadores, as sugestões dos jogadores, melhorem o ranking de treinadores do OSM, que é importantíssimo, porque isto são mudanças que ninguém precisa, ninguém pede. É giro e tal, mas daqui a um mês ou dois já estamos habituados a elas. Portanto, não é isto que a gente pede mudanças estruturais no jogo que nos façam prender ao jogo a longo prazo. Um ranking de treinadores do OSM como deve ser é indispensável, muito mais importante do que estas mudanças visuais. Ora bem, já me perdi, vou fechar as páginas senão perco. Ok. Ora, portanto, Mega Nuno Diniz. O Henrique dá-nos aqui umas palmas. Um abraço aqui ao nosso amigo Henrique. O Eri Games diz: Carlos Grativol vai ser campeão da Copa. Acredito em você, amigo do Brasil. Estou torcendo pelo Zé Tigresa. Ele é o próprio Zé Tigresa. Ele também. Força, Carlos Grativol. E toda a gente. Eu não torço por ninguém. Pedro Afonso Santana e a sua crise. É verdade, mas demos a volta. Pedro. O Dudu diz: isso aí, homem, virar mulher e competir no feminino não dá. Não dá para levar a sério, não. Aliás, gostaria de saber como confirmam se são mesmo mulheres no Mundial. Isso foi um comentário que a gente fez no final, mesmo no final do vídeo passado, que falámos sobre as mulheres, no fundo os homens, não é, que se transformam em mulheres, mudam de género e depois participam nas competições das mulheres com corpo de homem, embora mascarados, não é? Assim, não é bem mascarados, é aqui com os cabelos longos e mais afemininados, mas com corpo e musculatura de homem e estão a bater alguns recordes inacreditáveis por aí fora no desporto mundial, porque há alguns países que estão a permitir que homens joguem contra as mulheres. É assim um bocado estranho. Ora bem, Gonçalo Veiga diz: olá Santana, achas que o 5-2-3-B em casa é uma boa tática para combater o 4-3-3? A minha equipa tem uma pontuação 100, a do adversário 102. Isso não dá para responder, ok? Ninguém no OSM vai-te responder a isso como sim, é. A gente tem aquele vídeo que é como combater qualquer tática, podes pesquisar, que está lá a explicar o combate o quê, mas isso não é de todo linear. Não é de todo linear, porque o 5-2-3 pode ser jogado de 50 formas, o 4-3-3 a mesma coisa, os teus jogadores podem estar em forma ou não, podem estar cansados ou não, podem ter moral em alta ou não, os especialistas podem influenciar, o bónus de nacionalidade também, há tantas coisas que podem influenciar e que podem fazer com que um 5-2-3 ganhe ao 4-3-3, ou podem fazer com que o 5-2-3 leve uma tarefa do 4-3-3. Epá, às vezes até quem já anda nisto há muitos anos não consegue entender estas coisas, porque não há uma linha fixa no futebol nem no OSM, ok? Há muitas coisas em jogo e uma delas é sempre a sorte, mas em 5-2-3 é possível ganhar ao 4-3-3. Talvez jogar com os médios a apoiar a defesa possa ajudar até. Força nisso. Malta, terminamos por hoje. É o vídeo maior deste modo de carreira. Um abraço, até amanhã. Obrigado a todos que nos têm apoiado. Deixem um likezinho no canal. Quem quiser apoiar ainda mais o canal, é só fazer uma doaçãozinha ou tornarem-se presidentes. Eu até estou a pensar, não sei, criar aquela coisa dos patronos, como é que se chama? Patreon. E acabar com os presidentes no canal e criar apenas Patreon. Porque no Patreon não nos roubam tanto dinheiro. Aqui dos 5 euros a gente recebe 2, e se for do Brasil, como aquilo não são bem 5 euros, é para aí 2 euros no Brasil, porque aquilo é transformado para reais, a gente recebe para aí 80 cêntimos de um presidente. Malta, um abraço, até amanhã.